Quarta aula e última do segundo módulo. Bem, nós vimos o folículo, né? Todas as estruturas, quais são as partes do folículo. Então nós vimos a divisão do cabelo, a divisão do folículo. E agora nós vamos falar como que é essa formação do pelo e dos cabelos. Bom, as células que produzem cabelo, ela é uma célula da epiderme. Então, ela desce, passa por um processo de química orgânica e volta como cabelo. E como que isso acontece? Bom, ela se divide muitas vezes numa rapidez muito grande diária, que é chamado de mitose. Então, acontece a mitose, que é a divisão celular, e aí essa célula se alonga, perde o núcleo, né? Ela se alonga, perde o núcleo, se queratiniza e vira fibra de cabelo. E esta formação do pelo, ele dá início ainda na gestação. A partir do 4º mês de gestação, já começa-se, aqui nessa imagem, ó, já começa a ser formado o folículo. Então, as células se invaginam, né? Ela vai descendo e vai formando um folículo. Quando este folículo está formado, aí sim começa-se o desenvolvimento capilar. E aí o pelo se transforma neste que nós vimos. Ele consegue se projetar para fora da pele. Isso ainda no ventre materno. Porém, esses pelos, que são chamados de penugem, na parte total do corpo da criança e também na cabeça, depois ele costuma cair. Muitos deles ainda caem no ventre, mas outros não. A criança nasce, né? E aí alguns pelos do corpo caem. Então, essa penugem é a proteção da pele do feto, né? E aí, quando ele nasce, sim, fica determinado que alguns pelos permanecem, apesar de que caem depois nascem, o do couro cabeludo, da sobrancelha, dos cílios, e os outros pelos só serão formados quando esta criança começar na puberdade, e assim, quando termina a puberdade, está completo todos os seus pelos corporais, né? Então, a gente tem que entender que essa estrutura é muito complexa, porque ela começa ainda nos primeiros meses de gestação e perdura aí até a morte. Tanto que a gente sabe que quando é encontrado múmias, né, ainda existem pelos, ainda existe cabelo. O cabelo é muito forte, porém a gente consegue destruí-lo com muita facilidade. Então nós temos que entender que todo esse processo é chamado de química orgânica, né? O desenvolvimento do pelo, o desenvolvimento das células, a cor do pelo, o tipo de pelo, que aí vai de acordo com a etnia, etc. Então isso tudo começa a partir do ventre materno. Então terminou de ser embrião, formou-se o corpo, formou os órgãos, aí sim começa-se a ter a formação desse anexo, né? Já falei que são 2 anexos da pele, que é o cabelo e as unhas. Ele começa a sua formação e a gente cuida até os últimos dias das nossas vidas. Então, esta que é a forma que o fio de cabelo se processa no corpo humano. E de que é composto essa química orgânica? Essa composição, ela tem os componentes primários. Então, nós temos que entender que o componente primário de cabelo é 65% de queratina. 95% da fibra é composta de queratina. 10% dessa fibra é água, 6% de lipídio e 14% de aminoácido, que são vários. Quando eu falei da medula, eu estou falando
desta composição, né? E aí vem a medula, o córtex e a cutícula. Nesta composição do cabelo final, chamado terminal, na cabeça, pubis, axila, barba, bigode, são cabelo terminal. O cabelo do corpo, que cobre toda a outra pele, são chamados de fios velos. E a penugem está nas crianças, nos bebês, né? Nos recém-nascidos. Então, nós temos que entender que essa composição, que é chamada química orgânica, ela começa a partir do átomo, depois ela vai virando moléculas, que aí entra os aminoácidos, e aí sim vai fazendo as hélices de queratina, depois as fibras, né? A micro, a proto, a micro, a macro, e aí sim vai se transformar no córtex, que é o local do cabelo onde sofrem as transformações, sejam elas salina, hidrogênio ou de enxofre. E aqui estão as cutículas, que também são em várias camadas, que é a proteção do córtex, né? É a proteção do córtex. Mas a queratina, ela é feita assim, ó, em cadeia. Essa hélice aqui, é aqui que é feito a queratina. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos cabelos, porque se você não estiver cuidando dele... Desculpa. Nina! Se não estiver cuidando dele, nós temos que tomar cuidado com isso que a gente faz nessa estrutura que demorou para ser fabricada, tem um crescimento diário, mas que pode se perder por qualquer substância química, ok? Percebendo que a parte interna do folículo, onde se chama de bulbo, ela sempre deve estar íntegra, porque senão não haverá desenvolvimento ou crescimento capilar. Então, até o próximo módulo, onde nós vamos falar de assuntos maravilhosos, até que a gente consiga chegar aí no último módulo, que são as terapias. Então, eu aguardo vocês no próximo módulo. Não deixem de acessar a página, lá vocês vão encontrar muitas informações bacanas, dicas. Um grande abraço.